Bora lá, galera, Fabiano aqui, mais um vídeo do nosso canal e vamos falar do Campeonato Brasileiro e a briga tá muito boa pela parte de baixo da tabela de classificação. Restam agora uma vaga para ver quem vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e a equipe que está ocupando a 17ª colocação no momento é o Bahia. O Bahia tem um ponto a menos do Vasco, que tem 42 pontos. A 37ª rodada vai ser importantíssima para o Bahia e também para o Vasco, Santos ou até mesmo para o Cruzeiro, porque se o Bahia vencer na rodada, o Bahia vai mexer muito com a tabela de classificação. O Bahia vai enfrentar o América Mineiro. Para muitos é um confronto aí considerado fácil, na minha opinião não é, né? Independente do América estar rebaixado, o América vai querer fazer alguma coisa no jogo. E o Vasco, né? O Vasco tem um jogo difícil, hein? O Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio em Porto Alegre, na minha opinião. É um jogo dificílimo aí para a equipe do Vasco, assim também como o Cruzeiro. O Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Botafogo, que ainda tem título, tem chance de título de Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que teremos aí uma rodada muito emocionante, essa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui, galera, a imprensa esportiva do Sport Center falando tudo sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro e também sobre a parte de baixo da tabela de classificação. Quem será que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Campeonato Brasileiro. Vou deixar o link da descrição também. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Sim, uma muito louca, mas... Muito louca, ainda corria algum risco. Agora a gente tá falando de 4. É, mas uma hora ia ter que falar de 4. Bom, faltam 2 rodadas, a gente Mas começou a falar. o problema, não é problema, ainda bem que é assim, né? Porque a gente gosta de futebol também por causa disso. É que a próxima rodada já pode mudar muito desses números. Sim. Né? Muito, muito, muito. Por exemplo, tem um Bahia e América. O que a gente viu o Botafogo passar com o Curitiba, que praticamente definiu a parte alta da tabela, praticamente assim, claro, depende muito do Palmeiras, o Palmeiras vai fazer e tal. Contra um time que já estava rebaixado, é uma situação parecida com a situação que vai viver o Bahia. Porque o Bahia vai jogar contra um time já rebaixado, na casa do time já rebaixado, e precisando dar uma resposta cheio de pressão. Se o Bahia der a resposta, aí altera aí. E de novo, cada um com seus problemas, né? Quem deu a resposta ontem, e uma resposta contundente, foi o Cruzeiro. Ah, mas só empatou em casa, tal. Ficou 1%. É, porque o Cruzeiro, um empatezinho, ele tá livre dessa conta aí, né? Porque o Bahia tem 41. Se o Bahia vence os dois... O Bahia teria que vencer os 2 jogos. O Bahia teria que vencer os 2 jogos. O Cruzeiro, ele encaminhou uma permanência, mesmo com empate, porque 4 pontos e 2 rodadas. É difícil, né? A situação do Bahia na última rodada, principalmente, pegar o Atlético, é complicado. A gente está do líder do retorno, da melhor defesa do campeonato. Um time que acabou de atropelar o Flamengo dentro do Maracanã. E olhando um pouco essa chance de rebaixamento, a gente tem um cenário, que é um cenário difícil de acontecer, de, por exemplo, se o América ganha do Bahia e o Vasco ganha do Grêmio fora de casa, o Vasco escapou do rebaixamento. Aí tem que ver como é que vai ser a situação do Santos, né? Para ver se o Santos, né, consegue pontuar também na sua partida contra o Atlético Paranaense. Mas agora afunilou, agora é 2 rodadas e o detalhe para acontecer. E a gente tem um campeonato que é difícil de projetar. Tem que ser muito sincero com o fã de esporte. É impossível. Não, sério. Mas sua função aqui é projetar. Ah, mas a gente erra tudo. Tem que ser falar a verdade. O simulador, por exemplo, do Vascaíno na terça-noite era desesperador. Depois que ele perde pro Corinthians, certo? Aí sai o gol do Caio Paulista. Então. Porque, primeiro, o que ele imaginava? Que o Bahia venceria. Ele imaginava, né? A gente projetava até que, de repente, o Santos fizesse ponto contra o Fluminense. Então, uma rodada que era, assim, trágica pro Vasco, ela foi ruim, porque ele não somou ponto, mas se mostrou menos pior do que era na terça-noite, né? Claro, sim. E posso te falar, a reação do Rogério Ceni... Então. Não é legal. Ela é uma reação de quem está muito abalado e de quem sabe que pode pesar muito o resultado. Não, e como o elenco vai reagir. Sim. Porque, por exemplo, daqueles times, a gente vê o Vasco confiando e unido em torno do Ramon. Sim. E do Emiliano. Mas o Ramon foi bem no pós. É isso que eu tô falando. O próprio Santos com o Marcelo Fernandes, eu acho que o elenco confia. No Bahia, eu não sei como é que foi a reação Como depois. o Paulo Tuori mudou o time. Também. O Cruzeiro não perde, pelo menos, nessa conta aí, né? Ele pontua de alguma maneira. Mas eu acho que é muito... Essa reta final, ela ainda é cruel, porque, querendo ou não, a gente às vezes esquece que os jogadores são seres humanos. Sim.
Nós estamos falando de 36 rodadas no ano que esses caras estão batalhando. E estão batalhando. E estão batalhando. Você vai ter que mobilizar o elenco, o Rogério Ceni e o Ramon, de tipo assim, galera, mais uma. Preciso de mais 3 pontos. Preciso que vocês joguem ainda nessa reta final. Não dá para pensar em férias daqui uma semana. Porque a partir do dia 7, depois do Bola de Prata, os jogadores estão com a cabeça na paz, no mercado. Tem uma semana ainda. Um outro ponto que a gente sabe o tamanho disso. O Vitória subiu. É verdade. Isso, assim... Nossa, é verdade. Quer queira, quer não, isso... Para os jogadores, eu acho que tem lá uma certa proteção, tal, assim... Mas o torcedor, cara, é o coração ardente. No ambiente do clube, né, Marra? Sim. Mas é que pensando na próxima rodada, o Vasco pega o Grêmio, fora. Puxado. Muito. O Bahia pega o América, Fora. fora. O Cruzeiro pega Botafogo. o Botafogo, Fora. fora. Sim. E o Santos pega O Atlético o Paranaense Atlético fora. Paranaense Todo mundo fora. fora. Todo Quem mundo... tem um jogo mais difícil? Eu acho que o Vasco. O Vasco. É. Despedida E o do Botafogo? Soares. Não, Imagina o Soares se despedindo. Não, e o Vasco tem... O Grêmio tem que ficar entre os 4 primeiros. Sim. Tem que lutar por isso. É. É o último jogo do Soares. E o mais Esse fácil é jogo do Bahia. É, Ou seja, O América. teoricamente, né? A gente já tem falado aqui desde o início do campeonato que o América não joga mal. E de um tempo para cá a gente falou assim, o América joga mal na defesa. Não joga tão mal no ataque. É isso. O É o jogo melhor, do pior rebaixado. O jogo do Cruzeiro é fácil ou difícil? Não, é difícil, né? É difícil. Mas pelo que o Cruzeiro produziu ontem e pelo que o Botafogo não está conseguindo produzir, eu acho que tem um equilíbrio. Não acho que seja algo inviável para o Cruzeiro pontuar dentro do Newton Santos, ainda mais com um Botafogo que se destabilizou, que não tem mais um sistema defensivo seguro como a gente via, e tem uma situação emocional ali muito, muito nítida, né? É difícil a gente explicar a crueldade que o Botafogo está gerando na sua torcida nessa temporada. O que aconteceu contra o Curitiba... Não dá. Assim, o que vem acontecendo desde o jogo contra o Palmeiras, mas contra o Curitiba, realmente é a arte da superação. Assim, é uma coisa que não tem como a gente projetar e explicar contra uma equipe rebaixada. Né? Para o torcedor do Vasco, que saiu muito machucado na derrota contra o Corinthians, ele pode se apegar com um fator. Mesmo o jogo sendo muito complicado, e o Grêmio é favorito, você tem o Luizito Soares fazendo sua despedida, né, dentro de casa com a camisa do Imortal Tricolor, o Vasco tem um desempenho melhor contra adversários da parte de cima da tabela. O desempenho do Vasco contra adversários da parte de baixo da tabela é muito ruim. De 30 pontos, ele fez 3. O campo ajuda a explicar, né, dona? Ou a parte de cima da tabela tenta jogar também, né? Sim, e ajuda um pouco mais para a situação do estilo de jogo do Ramon, Mas né? por que joga melhor contra os lá de cima? É o que a gente está falando. É isso de porque o contra-atacar, de ter um espaço. O de cima quer jogar, quer vencer. E o Vasco tem dificuldade muitas vezes para chegar lá na frente, né? E eu acho que tem um emocional nesse jogo também. Porque, por exemplo, o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, ele começa bem e faz 1-0. Recua. O Ramon não queria que aquilo tivesse acontecido, mas o time automaticamente, talvez pelo medo de perder, pela pressão, de entender o que aquele jogo representa para o futuro do Vasco na Série A, ele recua. Isso aconteceu contra o Corinthians, gente. É só ver o jogo. Sim. O Vasco era melhor no jogo, construía sua vantagem, recuava. Construía sua vantagem, recuava. Mas hoje, sexta-feira, antes da rodada, não é nenhuma previsão otimista para o Bahia ou pessimista para o Vasco imaginar que na segunda-feira a gente vai estar falando do Vasco na zona de rebaixamento e o Bahia fora. Sim. Sim. Isso é mais ou menos o esperado. É o mais provável, né, de acontecer. É que aí na última rodada o Vasco vai receber o Red Bull. E aí você tem dois desses envolvidos aqui, então, porque o Bahia vai ter o Galo e o Cruzeiro vai ter o Palmeiras, né? Então é a última rodada com os dois times que vão tentar estar buscando o título, né, Marra? É o que a gente acha hoje, né? É. No final de semana a gente pode ter dados novos aí, mas... Não, e sabe o que é muito a não doido? ser que o Palmeiras vence e o Galo não vença. Sim. Então, mas sabe o que é muito louco? Se o Palmeiras perde ponto e o Atlético vence, a última rodada... Mas o Cruzeiro pode entrar livre também. Pode entrar livre. Então, eu acho que isso é muito louco. O Bahia, assim, no inconsciente dele, pensando até a reta final do campeonato, numa sexta-feira, né, antes da rodada, agora acontecer a 37, ele tem que torcer pro Atlético já ter resolvido a vida dele no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro também já ter resolvido... O Cruzeiro não ter resolvido a vida dele.
para ter talvez um jogo em que o Atlético entre com menos interesse no jogo. Porque se o Cruzeiro ainda já estiver livre e o Atlético ainda estiver brigando, o Bahia se complica nessa história também. Isso é muito difícil acontecer, pensando muito louco, que né? o Atlético, quer queira, quer não, luta pelo G4. Exato. O Atlético pode sair do G4. E assim, tem um saldo ali de 8, né? Diferença do Palmeiras pro Galo. É muito difícil você conseguir... Isso você está falando lá em cima, eu ainda estou falando lá embaixo. Sim. O Atlético pode terminar em sexto, em quinto. Sim. No mínimo tem que buscar essa vaga direta para Libertadores. Mas é difícil ter o Palmeiras com a taça. Se a gente for projetar que o Galo provavelmente ganha do São Paulo, é difícil ter o Palmeiras com a taça já no fim de semana. Você vai para uma última rodada que o Palmeiras vai administrar um saldo de gols positivo a seu favor com uma diferença. Eu acho que o Galo ganhando do São Paulo e o Palmeiras ganhando também do Fluminense, o Galo vai para cima do Bahia. Vai tentar até o máximo, né, lutar para fazer um jogo ali de vitória. Às vezes, né? E ainda tem um Botafogo que pode atrapalhar mais a vida do Cruzeiro também. E claro que aí na tabela tá o Corinthians aí por causa da sequência ali de jogos, mas o Corinthians não tá mais nessa conversa, né? Escapou. A gente tá falando do Cruzeiro, né? Inverte, tira o Corinthians, deixa o Cruzeiro ali São Paulo, pra baixo, Fortaleza, Corinthians escaparam Internacional, né? Sim. Eles escaparam, tinha uma chance muito pequena. Demorou muito, mas... Só uma coisa que eu acho que é muito importante que a Mari tocou num assunto dessa questão humana, porque a gente está falando de atletas que estão jogando no limite há muito tempo. E você vê uma recuperação dessa parte de baixo da tabela, uma pressão muito grande. Eu acho que a ação pós-derrota do Rogério Ceni é também uma ação humana da personalidade dele, tá? Isso. Mas isso, de certa forma, pode, eu acho que, influenciar negativamente. Por que eu digo isso? O Ramon Dias tinha todo o direito de ter uma ação semelhante após o roteiro de derrota do Vasco contra o Corinthians. Mas foi uma ação de eu confio no time e estou com orgulho do que eles fizeram em campo. A ação do Rogério foi uma ação que eu acho que pode abalar um pouco mais ali o cenário. Né? Porque ele se mostrou ali bem fragilizado. A gente vai conversar mais sobre essa zona de rebaixamento. Que maluquice. Bora pro break, porque, Bruno, a gente não consegue projetar 2 rodadas, né? As 2 últimas. A gente não... É isso aí, galera. A briga vai ser boa, né? Pra ver quem vai cair, né? Pra Série B. Resta uma vaga só, galera. Na minha opinião, assim... o Bahia é o time que tá mais complicado, porque o Bahia depende de outros resultados, né? Depende do Vasco, depende do Santos, depende do Cruzeiro, que na minha opinião são essas equipes que vão brigar até a última rodada para ver quem vai cair, né? E vai ser triste, né, para uma delas aí que cair para a Série B. Lembrando, a equipe do Santos nunca foi rebaixada, o Santos está a 2 pontos do rebaixamento, o Santos que vinha numa sequência tão grande, são 6 ou 7 jogos sem perder, depois daquela goleada pro Internacional por 7-1. E mesmo assim a equipe do Santos continua na parte de baixo, porque o Santos empata muito. Acaba mascarando um pouco o resultado, porque empatou. O cara fala, pô, mas empatamos. E aí? Empate também atrapalha. Você tem que ter, pelo menos no meio desses empates, tem que ter uma vitória. Tem que ter 1 ou 2 vitórias, porque senão o ponto não sobe. Só fica somando um ponto, é difícil. Entendeu? Isso daí que atrapalhou um pouco o Santos nessa reta final. Você vê, o Santos dos últimos 5 jogos... O Santos teve 3 empates. Aí você coloca aí quantos pontos o Santos perdeu. Perdeu 6 pontos. 6 pontos. Mais a derrota, a última derrota, entendeu? É muitos pontos perdidos. Entendeu? Então a situação também do Santos não é boa. É 2 pontos aqui atrás. Porque, assim, vai depender muito. Porque, vamos supor, a Bahia e Vasco vence. Santos não vence. O Santos entra para a zona de rebaixamento. Entendeu? O Cruzeiro ainda tem uma rebarbazinha porque tá a 4 pontos. A 4 pontos do Bahia. Então, mesmo se o Cruzeiro não vencer e essas equipes aqui vencer, o Cruzeiro ainda não entra na zona de rebaixamento. Não entra, porque se todo mundo vencer aqui, vamos supor, Cruzeiro vence, Santos vence, Vasco vence, Bahia vence, o Bahia continua na zona de rebaixamento. Entendeu? Aí vai ser decidido tudo do último jogo, mas isso é coisa que eu não acho que vai acontecer. Eu não acho que Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia vão vencer nessa última rodada. Acredito que uma ou outra equipe vai tropeçar. Isso daí é certo. Porque são confrontos difíceis. São confrontos difíceis. Você pega... beleza. O Bahia, na minha opinião, que tem um confronto um pouco mais tranquilo. É contra o América Mineiro já rebaixado. Ninguém sabe como que vai vir o América Mineiro nessa penúltima rodada. Qual vai ser o clima, né, dos jogadores. Aí você vê... O Cruzeiro pega o Botafogo no Newton Santos. O Botafogo não tá numa boa fase. Mas mesmo assim é confronto difícil. Grêmio. Vasco pega o Grêmio, galera. Grêmio em Porto Alegre. É confronto fácil? Não é fácil. Não é fácil. Na minha opinião, é confronto difícil. Aí você pega o Santos, Atlético Paranaense no Liga Arena.
Ah, mas o Atlético Paranaense já não briga por nada no campeonato, já garantiu a vaga na Sul-Americana. Sul-Americana não tem chance de Libertadores. Mas ok, mas é jogo difícil, os caras vão querer jogar bola. Entendeu? Não tem essa não de facilitar, não. Não vai facilitar. Entendeu? Então essa rodada aqui vai ser dura para esses 4 times que estão brigando para não cair para a Série B. Aí a última rodada pega, galera. Pega e pega bonito, porque se você pegar aqui, ó, o Cruzeiro enfrenta Palmeiras, galera. Palmeiras pode definir o título nesse jogo. Pode ser que aconteça na última partida. O Palmeiras precisa vencer para poder ser campeão. E o Cruzeiro vai fazer o quê contra esse time do Palmeiras? Vai ser jogo difícil. Vai ser como se fosse uma final. Aí você pega o Bahia, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro pode estar brigando pelo título até a última rodada. Olha o confronto. Confronto difícil, galera. Muito difícil. Aí o Santos vai enfrentar o Fortaleza na Vila Belmiro. É um confronto até ok, né? Confronto mais parelho, mas o Fortaleza vai estar tentando trazer a vitória porque quer se consolidar dentro da zona de classificação na Sul-Americana. E o Vasco pega o Bragantino. Bragantino que vem numa fase ruim, né? Todo mundo sabe, Bragantino vem aí numa sequência muito ruim. Dos últimos 5 jogos não conseguiu nenhuma vitória. A equipe já garantiu a sua vaga na Libertadores, né? Tá garantida a vaga na próxima Libertadores, mas assim, mas precisa apresentar um bom futebol, então acredito que vai dificultar também. Então é confronto difícil. Quem tá na parte de baixo, na minha opinião, é só confronto difícil. Cruzeiro, Santos e Vasco não vai ter moleza na reta final do Campeonato Brasileiro. É jogos difíceis. Quem acha que vai ser muito, não vai ser fácil, não vai. Não vai, é jogos muito difíceis. Reta final de Campeonato Brasileiro é dessa forma e assim, vai ser, não tem como a gente chegar agora e falar, o time X vai cair, o time que tem menos vantagem que é o Bahia, porque tá dentro da zona de rebaixamento, entendeu? Então o Bahia não depende só dela, o Bahia precisa vencer e torcer para um tropeço aí seja do Vasco ou do Santos, porque o Cruzeiro tem 4 pontos a mais, o Santos tem 2 pontos a mais, o Vasco 1 ponto a mais, então tem que torcer para essas equipes aí tropeçar. Esse é o campeonato do Bahia, entendeu? Então assim, vai ser emocionante até o final do Campeonato Brasileiro. Deixa aí, galera, nos comentários o palpite de vocês aí. Qual vai ser a última equipe que vai entrar na zona de rebaixamento e vai cair para a próxima edição da Série B. Deixa nos comentários que é muito importante pro nosso canal. E deixa também, né, galera, seu like aí. Você que tá chegando no nosso canal. E se você que é novo, né, galera, tem um botão embaixo escrito inscreva-se e marcando o sininho das notificações. Você não perde nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.